Olá, me chamo Ed Rocha, sou aqui da GoSaque Multicanal e nesse momento eu vou fazer uma apresentação das principais funcionalidades da GoSaque Multicanal que vão te ajudar a escalar o seu negócio. Então aqui seria a nossa tela inicial, né, com o seu login e senha, no caso aqui o meu login e senha. Nós já entramos para dentro aqui da GoSaque Multicanal. Então todos os colaboradores que nesse momento estão conectados, eu estou conectado junto com eles. Então não importa onde eles estejam, nós estamos trabalhando junto dentro da mesma plataforma. Percebam que aqui na tela inicial nós temos alguns atributos, tá? Algumas funcionalidades. Então, por exemplo, aqui nós temos as nossas mensagens em aberto. Nesse caso aqui eu tenho duas mensagens em aberto, né? Eu tenho duas mensagens pendentes, né? Se eu clico aqui, eu vou ter acesso a essas mensagens. As minhas mensagens fechadas todas ficam aqui nesse comando. E eu também tenho o chat interno por dentro da plataforma, o seu time vai poder se comunicar, ou seja, não é necessário mais usar celulares particular ou celulares da própria empresa dentro da sua operação, ok? Então voltando aqui para os abertos, eu abrindo uma mensagem, perceba que aqui do lado direito eu já tenho aqui acesso ao conteúdo dessa conversa, tá? Então iniciando aqui para a parte superior eu tenho os dados do meu cliente, né? Que seria aqui essa parte superior. Eu tenho ainda aqui a conexão no qual eu estou conversando com este cliente. Eu tenho o nome do atendente, né? No caso, o meu nome. E também tenho um departamento ao qual eu estou atrelado. Eu ainda tenho aqui um espaço para foto do cliente. Do lado direito, eu tenho dois comandos principais, onde eu consigo transferir essa mensagem, essa conversa para um outro atendente e para um outro departamento. Tá? Então eu posso escolher aqui um departamento de suporte técnico, por exemplo, e transferir para um atendente desse departamento. E ainda consigo colocar algumas observações, que são essas tarjas roxas, que são comunicados e comunicação interna, na verdade. Tá? Então o cliente não tem acesso a essas tarjas roxas, somente a empresa. Do lado direito, eu ainda tenho o botão de fechar. Toda vez que eu vou fechar uma conversa, eu sou obrigado a colocar um motivo de fechamento. Esse motivo de fechamento, ele é totalmente configurável, você configura da forma que você assim achar necessário. E eu ainda consigo colocar uma observação nesse fechamento, onde eles vão ali para os dashboards, onde eu consigo acompanhar todas as métricas da usabilidade da plataforma através do meu time. Uma vez feito isso, eu fecho o chamado, tá? Aqui nesse caso eu não vou fechar, porque eu ainda vou explorar mais um pouco com vocês. Nesses três pontinhos aqui, eu ainda abro mais alguns comandos, né? Eu consigo voltar esta conversa para a fila, que ela voltaria aqui para os pendentes, onde todos os atendentes teriam acesso, salvo aqueles que estão configurados para não ter acesso, que a plataforma é totalmente configurável. Eu consigo ainda enviar um protocolo de forma manual ou automático no fechamento dessa conversa. Através desse protocolo eu consigo localizar qualquer conversa dentro da plataforma. Eu consigo fazer um agendamento de envio, essa função é muito interessante, né? Se você quer chamar um cliente daqui a algum tempo, você consegue fazer uma programação no qual vai abrir um ticket de forma automática. Então aqui exemplificando para vocês, eu escolho o atendente que vai fazer esse chamado, o departamento que vai fazer esse chamado, deixa eu abrir aqui pelo suporte técnico mesmo. Eu posso colocar aqui a data, vamos colocar aqui que seja no dia 30 amanhã e coloco a hora aqui às 14h45, por exemplo, e coloco aqui uma mensagem. A partir do momento que eu adiciono essa mensagem aqui, amanhã, neste horário, vai abrir um ticket entre o Adriano, aqui no caso, e o Ed Rocha, que está aqui na conversa. Que essa funcionalidade é muito legal para quem trabalha com vendas, com agendamentos e tudo mais. Eu ainda consigo bloquear este contato, lembrando que essas funções que eu estou abrindo aqui para vocês, elas são permissivas, ou seja, nem todo mundo vai ter acesso a isso, a não ser que você permita, e eu ainda consigo deletar todos esses dados e todas essas mensagens desse cliente específico. Aqui na parte inferior eu tenho a parte de conversação, é onde eu respondo o meu cliente. Eu tenho todos os emojis hoje que o WhatsApp disponibiliza. Eu tenho aqui onde eu digito as conversas que eu quero responder aos meus clientes. Eu ainda consigo enviar qualquer tipo de arquivo que esteja dentro da minha máquina. Eu consigo enviar um áudio para esse cliente. Então, a partir do momento que eu clico aqui, eu consigo enviar uma mensagem para esse cliente de voz, que é bem importante isso. Nesse comando aqui, eu consigo deletar o nome, né? No caso aqui, ó, a identificação de quem está enviando a mensagem. É bem importante isso. Se eu quero enviar aqui o Ed Rocha GoSaque Multicanal,
multicanal, eu deixo no verdinho. Se eu clico aqui, a mensagem que eu vou digitar, no caso aqui, eu mandando aqui um teste, vocês percebam que vai sem a assinatura. Se eu tiro aqui, né, se eu deixo ele no verdinho e eu vou colocar um outro teste, percebam que vai com a minha assinatura. Tudo que eu estou informando aqui eu consigo receber e consigo enviar. Nossa preocupação foi que o usuário final não tivesse nenhuma dificuldade de usabilidade mesmo na plataforma. Então ela lembra muito o WhatsApp Web. Vocês podem perceber, a impressão que se tem é que você está usando realmente o WhatsApp Web. Complementando aqui do lado esquerdo, né, eu tenho aqui a identificação das minhas conversas, então todas as minhas conversas elas ficam aqui. Conforme eu vou clicando nelas, eu vou interagindo com esse cliente aqui. Eu ainda tenho alguns comandos aqui, que seriam esse comando todos, por exemplo. A minha senha permite isso. Eu clicando aqui, eu tenho acesso a todas as conversas que estão sendo trocadas, na verdade, dentro da plataforma. Tenho gestão de grupos dentro da plataforma, então o número que está conectado na plataforma, se ela estiver dentro de um grupo do WhatsApp, eu recebo e envio informação da movimentação desse grupo. Isso aqui é meio inédito em plataforma multicanal. A grande maioria das plataformas hoje não tem essa função. A Gossack aí ela tem essa exclusividade. Eu consigo fazer uma pesquisa de conversa, então aqui eu digito por uma palavra-chave ou o nome do cliente, eu consigo localizar essa conversa, consigo fazer alguns filtros, né, de conversação, né, então dos não lidos, não respondidos, ativos, receptivos, transferidos por departamento, rótulos, tag, enfim, você consegue manter as conversas que você acha mais importantes aqui na visibilidade. Eu ainda consigo alternar a ordem de cima para baixo, de baixo para cima, e aqui eu inicio uma conversa de forma rápida. Aqui eu vou direto para os meus contatos, aonde eu seleciono meus contatos, por exemplo, eu vou selecionar eu mesmo aqui, percebam que eu já me achei, eu escolho uma conexão, vou entrar daqui a pouco nessa parte de conexão, mas já adiantando, você pode colocar mais de um número de WhatsApp, inclusive a oficial e a não oficial, na mesma plataforma, na mesma URL. Eu seleciono aqui no caso a minha conexão, eu aplico, eu já abro uma conversa com esse cliente. Nesse momento eu vou dar uma breve explicação aonde você armazena todos os seus contatos dentro da Gossack multicanal. Então através deste comando aqui, você entra na tela de contatos. Então vamos fazer uma breve explicação para vocês. Nós temos aqui os nomes dos meus contatos, eu tenho os números que estão cadastrados nesses contatos, eu tenho a coluna aonde eu tenho da onde ele veio, no caso aqui ou do WhatsApp, no caso aqui de uma rede social que é o Telegram, ou se ele veio do Direct, por exemplo, ele cadastra de forma automática, ele faz um pré-cadastro dentro da Gossack, importante dizer isso. Aonde ficou as minhas tags, então eu posso taguear o cliente, por exemplo, esse aqui é o lead, né? Essa segunda linha aqui. Eu tenho o rótulo que eu coloquei aqui no caso do Google, porque ele veio do Google, este cliente. E eu tenho algumas ações que eu posso fazer de forma rápida, que é bem interessante. Então aqui, por exemplo, eu consigo abrir uma mensagem de forma rápida através dos meus contatos, eu escolho a conexão e eu clicando aqui, eu já abro uma conversa diretamente com esse cliente através da minha página de contatos. Eu ainda consigo adicionar esse contato a uma lista de transmissão de forma rápida, então eu faço essa conectividade de forma rápida através dessa tela. Eu consigo aqui editar o meu contato, perceba que eu tenho várias informações que eu posso colocar dentro do meu contato, além do nome e número eu posso colocar o CPF, algum tipo de observação, onde eu coloco o rótulo, tags, a fila padrão, né? De repente o departamento comercial, o departamento financeiro, enfim. Eu consigo colocar uma atendente padrão para este cliente. Toda vez que ele chama na plataforma, esse atendente é o primeiro a receber a mensagem desse cliente. Eu consigo colocar dados do negócio desse cliente, qual que é o core dele. Eu consigo adicionar várias outras informações aqui departamentais deste cliente. Olha que interessante, eu consigo favoritar os meus clientes. Então eu coloquei um coraçãozinho aqui, eu coloco ele para os meus favoritos. Eu consigo bloquear esse cliente também através dessa tela, né, através desse ícone, e consigo também excluir esse contato através da lixeirinha. De forma mais rápida, como que eu consigo cadastrar os meus clientes dentro da Gossack multicanal? Eu consigo importar através de uma planilha de Excel. Então você pode ter aí os seus contatos todos em uma planilha de Excel e de uma forma muito rápida a gente faz essa importação para dentro da plataforma, onde eles ficam todos pré-cadastrados aqui dentro da Gossack. Eu consigo também tudo que está armazenado aqui, exportar para uma planilha de Excel. Eu consigo identificar os meus bloqueados, separar os meus bloqueados e consigo também filtrar os meus contatos. Então, só dando um exemplo para vocês aqui dos bloqueados, eu tenho alguns números que estão bloqueados aqui, eu consigo fazer uma pesquisa desses bloqueados e consigo também filtrar através de algumas informações para chegar mais rápido àquele cliente que eu quero acionar. Eu consigo também adicionar o meu cliente de forma manual. Então, através daquela telinha que eu já mostrei para vocês, eu consigo adicionar todos os dados do meu cliente também de forma manual. Então, aqui de uma forma muito breve e muito rápida, as facilidades e como é prático hoje você tratar os seus clientes aqui dentro da lista de contatos. Nesse momento,
vou estar falando com vocês sobre os nossos relatórios, onde você acompanha toda a sua operação em dados. Eu tenho aqui os meus dashboards. Perceba que nós temos aqui um gráfico, caso que ele pegou dos últimos 30 dias, de toda a minha operação, e eu vou estar explicando cada um deles aqui. Antes de explicar os relatórios, eu vou dizer para vocês que vocês conseguem exportar de relatório. Então nós temos aqui os analíticos de atendimento, os analíticos de login, os analíticos de pausas e os analíticos de status. Eu consigo exibir filtros, eu consigo colocar aqui a data de início e data de término, que eu quero estar puxando esses relatórios da GoSack. Motivo de fechamento, eu consigo também puxar esses relatórios por motivo de fechamento, então tem aqui vários motivos de fechamento. Eu consigo através de tags, as tags que estão cadastradas, então se eu colocar uma tag eu consigo puxar um relatório somente daquela tag. Consigo puxar por departamento, consigo puxar por conexão, lembrando que a conexão são os números que a GoSack utiliza para conectar os seus clientes. Também consigo puxar através do protocolo, eu consigo digitar aqui e localizar essa conversa de forma rápida, e também consigo puxar um relatório de um usuário que eu gostaria de ter acesso. Então vou dar aqui um exemplo muito breve para vocês, vou puxar aqui a Beatriz Santos, dentro dessas métricas que já estão aqui. A hora que eu aplico, ele vai trazer para mim todos os dados através de relatórios e gráficos do que a Beatriz Santos trabalhou nesses períodos aqui que eu coloquei para que a GoSack puxasse para mim. Eu vou puxar aqui da equipe novamente para eu poder explicar os gráficos aqui para vocês. Então, aplicando, ele vai puxar aqui de toda a equipe novamente. Você pode perceber que é muito rápido para estar puxando essas informações dos bancos de dados. Então, aqui eu tenho o gráfico de toda a minha equipe. Eu tenho o ranking de motivo de fechamento aqui do lado direito. O atendimento comercial, por exemplo, é o que lidera com 46%. Dúvidas e erros de configuração, 15%. Inatividade, 11%. Não conecta o QR Code, 7%. E mensagens que não enviam 5%. Então aqui eu tenho uma pequena métrica dos últimos atendimentos. Eu tenho ainda o tempo de operação, são o TMA e o TME. Eu tenho o TM de pausas e o TM também de login. Eu ainda tenho aqui a quantidade total de mensagens trocada pela minha equipe neste período, então quase 11 mil mensagens. Eu tenho a quantidade de mensagens que eu recebi e a quantidade de mensagens que eu enviei, então está totalizando essa quantidade aqui de mensagens. Eu tenho aqui o tipo de atendimentos, os ativos 57%, o receptivo quase 43%. E eu ainda tenho aqui de forma individual da minha equipe alguns dados muito importantes aqui, tá? Eu tenho os TMAs, por exemplo, do mês, eu tenho aqui o nome do usuário, o TMA do mês, o TMA de hora anterior, o TMA atual. Eu tenho os atendimentos desses colaboradores, a quantidade de atendimentos que foram efetuados por esses colaboradores, a quantidade de hora anterior, no caso atendimento, né? Hora anterior, e os atendimentos também de forma atualizada. Eu tenho ainda o TM de login, quanto tempo ele fica logado na plataforma, e os TMs de pausas, quanto tempo ele fica pausado também na plataforma. Eu ainda tenho os rótulos, né, em forma de pipeline, dos clientes efetivados, 14%, LED positivo, enfim, os seus motivos de percentuais. Eu tenho os meus top 5 tags que foram consumidos dentro da plataforma. Eu tenho os meus top 5 atendentes, ou seja, os meus 5 colaboradores que mais usaram a plataforma. E ainda tenho aqui os meus top 5 clientes que mais conversaram na plataforma nesse período que eu selecionei. Então, esse relatório aqui é muito breve, mas ele também te dá uma visão geral da sua operação. Eu tenho mais algumas outras informações aqui que são bem importantes, que são os meus históricos de atendimento, ou seja, cada linha dessa daqui é um atendimento. Eu consigo localizar esses atendimentos de forma rápida através de um filtro, mas percebam que se eu clico em cima, eu tenho acesso à mensagem de forma rápida. Através do filtro eu consigo colocar data inicial, data final, data de criação, nome, número do cliente, né, que eu quero estar achando, motivo de fechamento, através de tags, departamentos, contatos novos, tudo que um determinado usuário conversou na plataforma e com os clientes que ele conversou, conexões, lembrando que conexão é número que foi utilizado, e o protocolo também eu consigo estar sinalizando aqui. Uma vez que eu faço essa seleção, ele seleciona para mim aqui todas as conversas que estão e ficam, na verdade, armazenadas dentro da GoSack.
Eu ainda tenho mais alguns relatórios aqui, por exemplo, de tempo real. Isso aqui é bem interessante. A GoSack, lembrando que foi a pioneira a lançar no mercado essa questão de acompanhamento em tempo real da sua equipe. Então eu tenho aqui todos os TMAs e TMEs por conexão, por número, por rede social, todas as conexões que são feitas dentro da GoSack. Cada quadradinho desse daqui é um atendente. Então vamos pegar aqui de novo a Beatriz Santos. Eu tenho aqui, ela está nesse momento com 4 atendimentos em aberto. Se eu clicar aqui em cima desse atendimento, eu consigo exportar esse ticket, exportar através de TXT ou através de um PDF. Então, relembrando, cada quadradinho desse daqui é um atendente, ele vai atualizando de forma em tempo real tudo que está sendo conversado nesse exato momento com os meus clientes. Eu ainda tenho a pesquisa de satisfação. Aqui no caso ele não está ativo, tá? Por ser uma plataforma de demonstração. Neste caso aqui ele segue as métricas mundiais do NPS, então ele vai te dando ali os seus atendimentos. Toda vez que você fecha um atendimento, o cliente ele recebe uma mensagem para dar uma nota e vai formando aqui o seu NPS. Lembrando que ele pode estar ativo ou desativado também dentro da plataforma, é uma preferência do usuário. Eu falei muito sobre essa questão do agendamento, então aqui fica a tela de agendamento. Você tem aqui o que já foi enviado para o cliente, se houve alguma falha de atendimento. E lembrando que esse agendamento ele vai mandar a mensagem se o ticket estiver fechado, ok? Se o ticket estiver aberto, essa mensagem não vai ser mandada porque a GoSack entende que você já está conversando com aquele determinado cliente. Eu tenho mais aqui alguns relatórios, relatório de usuário, de campanhas, de HSMs, no caso da API oficial do WhatsApp. Enfim, são alguns relatórios que você vai metrificando dentro da plataforma. E eu ainda tenho aqui uma auditoria de logs. O que seria isso? Eu consigo descobrir se alguma informação que foi mensurada ou transformada dentro da plataforma, eu consigo através do log identificar quem fez aquela informação, quem digitou, com a hora e o dia que foi feito e o nome do usuário. Isso é muito importante para você ter um controle total aí da sua operação. Nós vamos falar agora com vocês das conexões. Então, eu disse que nós conseguimos fazer 2 tipos de conexão que hoje existem pelo WhatsApp, que seria a conexão oficial do WhatsApp, através da API oficial, e a conexão não oficial, tá? Lembrando que a conexão não oficial não é que ela seja ilegal, tá? Nós usamos, assim como todas as plataformas utilizam hoje, uma API no qual a própria Meta libera para poder fazer essas conexões. No caso da GoSack, você consegue trabalhar com as 2 conexões ao mesmo tempo, tá? Isso também eu posso colocar aqui até de uma forma inédita, porque 95% das plataformas do mercado você não consegue essa funcionalidade, ok? Então nós temos essa exclusividade dentro da GoSack multicanal. Então vou fazer uma demonstração aqui rápida para vocês. Isso aqui é tudo que está conectado nesse módulo aqui de plataforma GoSack multicanal. Então nós temos aqui, por exemplo, uma conexão não oficial, uma outra conexão não oficial. Nós temos o VoIP, que é uma coisa muito interessante, né? Através do módulo VoIP você consegue fazer ligações pela GoSack multicanal. Eu tenho aqui um número que está, nesse caso aqui, banido, que é um número da GupShop, que é o número oficial do WhatsApp. Tem um outro número oficial. Eu tenho aqui o Facebook conectado. Eu tenho o RCS. O RCS é uma modalidade de envio em massa de mensagens muito interessante. Perceba que você usa uma conexão da própria GoSack para fazer esses envios, tá? Isso também é uma exclusividade. Eu tenho aqui, enfim, eu tenho vários números oficiais, vários números não oficiais, tenho as redes sociais, tenho VoIP, tudo conectado em uma única URL, tá? Isso é importante para que você possa usar aí vários canais para poder atender o seu cliente. Ainda partindo aqui para a API oficial, no qual eu já comecei aqui a falar para vocês, nós temos uma forma de controle muito interessante dentro da GoSack, que é uma conta corrente. Como vocês sabem, a API oficial hoje você trabalha com HSMs. Esses HSMs eles têm custo. Então eles são vendidos através da Meta, através do seu broker, né? No caso aqui a GoSack trabalha com a Apósitos e também trabalha com a GupShop. GupShop, vale a pena dizer aqui, na verdade, que é a maior provedora aí, né, de mensagerias da API oficial mundial. Então nós trabalhamos hoje, 90% nós trabalhamos com a GupShop. Através desse conta corrente, você consegue fazer o controle da sua operação. Você consegue liberar créditos, você consegue trabalhar de forma pré-paga, para que você não tenha surpresa no final do mês. Se você trabalhar de forma pós-paga, aqui também você consegue controlar, né? Então cada linha que vai aparecendo aqui é um HSM que é enviado, que é recebido no prazo de 24 horas, enfim.
seguindo ali todas as regras da Meta, você consegue controlar a sua operação financeiramente por dentro da GoSaque Multicanal. Você ainda consegue fazer os seus disparos em massa, que é muito interessante eu dizer. Nós temos outro vídeo falando das campanhas em massa, né, os disparos em massa pela API oficial, a sua facilidade, né, e a certeza de que seu cliente vai receber a sua mensagem. E o principal é os banimentos, né? Você trabalhando dentro das métricas e das regras da Meta, você reduz a praticamente zero os seus banimentos. Dentro da GoSaque, você faz as criações das suas campanhas através desta tela aqui. Então você tem aqui o WhatsApp oficial, você também consegue montar campanhas do WhatsApp não oficial. Obviamente, lembrando que o não oficial você tem um problema crítico de banimentos. Você consegue fazer o disparo do RCS também. Você monta suas campanhas de RCS por aqui. SMS também temos dentro da GoSaque. Você também consegue fazer os disparos de SMS por dentro da GoSaque através dessa tela. E você também tem aqui os templates de importação. Para você localizar campanhas, você consegue também exibir filtros. Bem importante isso. Aqui são todas as nossas campanhas que já foram efetuadas em forma de teste ou não. Então cada quadradinho desse daqui é uma campanha. Por exemplo, aqui nós temos um teste de disparo em massa através de uma API oficial do WhatsApp. Perceba que nós temos aqui alguns dados, né, que é o total de mensagens que eu coloquei para serem enviados, o total que foi enviado, o total que teve falha, o que foi entregue, o que foi lido, lembrando que o celular do cliente final tem que estar lá ticado para que ele informe para a gente que foi lido ou não. A plataforma vai ler se ele tiver essa disponibilidade e o total de respondidos. E você ainda tem algumas outras funcionalidades aqui, né? Você consegue iniciar a campanha, pausar a campanha, reiniciar a campanha, visualizar a campanha, que é importante, consegue baixar esta campanha aqui e ainda você consegue excluir esta campanha. Aqui do lado nós temos uma campanha de RCS e assim por diante, ou seja, todas as campanhas que você fizer, você vai ter elas armazenadas por dentro da GoSaque. E eu ainda tenho os templates de UABA, né? No caso aqui os templates da API oficial. Você faz esses templates por dentro da plataforma. Nós temos uma API que é conectada com os nossos dois brokers. Então aqui nós criamos o nosso template, você tem algumas etapas, você vai criando marketing, utilidade, autenticação, enfim. É bem didático isso, você vai criando, vai gerando ali as outras telas, geralmente são 4 ou 5 etapas. No final ele é enviado isso para a Meta aprova, ele volta com uma aprovação ou uma reprovação. No caso aqui eu tenho um template de teste, que ele foi aprovado dentro da Apósitos, na categoria marketing, ele está com status de aprovado, o idioma dele é em português, lembrando que a GoSaque pode ser falada em 3 línguas, e eu tenho algumas ações aqui, que é visualizar esse template, veja que é um template que ele foi feito de forma experimental. Eu tenho os botões que eu usei, você pode colocar outros botões aqui também, e consigo excluir esse template. Com a API oficial ou com a API não oficial, ou através de todos os recursos que a gente vem demonstrando através desses vídeos. E nesse momento eu vou mostrar mais algumas funções que a GoSaque lhe proporciona na usabilidade. Eu tenho aqui o painel de lista de transmissão, onde eu faço o acompanhamento da minha lista de transmissão através dos contatos, total de mensagens, total de mensagem enviado, total de mensagens entregues, o total de mensagens lidas, o status, né, se ele está executando ou se ele está parado. E eu ainda tenho algumas ações aqui. Eu consigo pausar essa transmissão, consigo enviar uma mensagem para esse cliente, consigo editar esta lista ou ainda consigo excluir essa lista, ok? Eu tenho ainda as minhas mensagens pré-definidas, então através desse painel, aquelas mensagens que eu não preciso ficar repetindo, então eu posso criar uma mensagem, eu gravo essa mensagem e toda vez que eu preciso falar daquele determinado assunto, eu posso mandar aquele texto, não preciso ficar digitando toda vez. Então aqui eu consigo criar essas mensagens, deixá-las armazenadas aqui e usar ela lá na tela inicial. Eu ainda consigo montar os meus templates de RCS, né, através dessa tela. Perceba que é muito simples você fazer a criação dos seus templates de RCS. Eu consigo ainda fazer integrações, no caso aqui eu tenho o RD Stations integrado aqui nessa plataforma. Lembrando que a nossa API ela é aberta, então você consegue fazer qualquer tipo de integração, seja de um sistema, enfim, que você tem aí na sua empresa, que se ela tiver também uma API aberta, a gente consegue fazer essa integração
de funcionalidades. Eu tenho aqui os meus tokens para integração, então é onde eu disponibilizo os tokens para que você faça aí a sua integração com o seu sistema que você está utilizando, que você acha necessário. E também tem os webhooks aqui, também de forma aí liberada para que vocês possam utilizar. Eu tenho ainda várias configurações que eu posso fazer ainda aqui na plataforma, a partir de configuração. Lembrando que o nosso time vai te ajudar a fazer essa configuração. E ainda eu posso trabalhar de forma escura ou forma clara a minha Gosaki multicanal. Eu tenho aqui ainda os meus changelogs, onde eu mostro para o meu cliente qual que é a versão que ele está, o que foi ajustado e tudo mais. E aqui é onde eu posso ver o meu perfil, posso fazer uma pausa ou ainda sair da plataforma. Eu ainda tenho aqui uma IA que fica disponível para o cliente fazer perguntas. Eu quero subir uma planilha com vários nomes para os meus contatos. Ela vai responder e vai te ensinar como você faz isso. Enfim, todas as funcionalidades da plataforma você consegue através dessa IA. A nossa IA chama Lia. E ainda tenho aqui onde eu posso pausar, posso ver meu perfil e aonde eu saio da plataforma. Pessoal, assistam nossos vídeos. São vídeos rápidos, de explicações rápidas. O nosso time vai estar disponível o tempo todo para não só tirar dúvidas ou quantos treinamentos os nossos clientes, quanto eles precisam, é só agendar, não tem custo a mais por conta de treinamento e eu te vejo em breve utilizando a nossa plataforma, ok? Gosaki Multicanal vai ajudar você a escalar o seu negócio.